Eu estava parada na entrada de um bar de estrada no interior de São Paulo, com o coração batendo fora do compasso, quando ouvi a voz dele. Não era possível. Tinha certeza de que estava enganada. Que o cansaço, os meses de ansiedade, a estrada longa tinham me pregado uma peça. Mas aí ele riu. Aquele riso específico, com aquela pausa no meio, aquele jeito de jogar a cabeça para trás que eu conhecia de cor depois de 9 anos. E eu soube. Não estava enganada. Renato estava sentado numa mesa do fundo, com uma cerveja na mão, usando a aliança que ele disse ter perdido no carnaval. E ao lado dele havia uma mulher que ria junto, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Antes de eu contar o que realmente aconteceu, tire um momento para curtir e se inscrever no canal e dizer de onde você está assistindo nos comentários. Agora, vamos começar. Eu me chamo Yasmin, tenho 34 anos e moro no Itaim Bibi. Ou morava, junto com Renato. Hoje moro lá sozinha, e isso não é mais uma tragédia. Mas durante muito tempo foi. Renato e eu nos conhecemos numa festa de um amigo em comum, há quase 10 anos. Ele era daquele tipo de pessoa que ilumina o ambiente quando entra. Extrovertido, engraçado, com aquela facilidade de conversar com qualquer um como se fossem velhos amigos. Eu era o oposto. Quieta, observadora, do tipo que fica na beira da festa analisando antes de participar. Talvez tenha sido exatamente isso que me atraiu nele. Ele era tudo o que eu não era, e na época eu confundi isso com complementação. Nos casamos 4 anos depois. A festa foi num sítio em Itatiba, simples, bonita, com aquelas luzes de fio penduradas nas árvores. Lembro que chovia um pouco antes de começar e todo mundo achou que era mau presságio. Renato brincou que era bênção. Eu acreditei nele. A vida no Itaim funcionava. Eu trabalhava como analista financeira numa consultoria. Ele tinha um pequeno negócio de eventos que nunca foi exatamente próspero, mas que ele sempre dizia que ia decolar. Eu segurava as pontas financeiras com mais frequência do que deveria, mas me convencia de que era fato de casamento, de parceria, de acreditar no outro. Aprendi mais tarde que existe uma diferença muito grande entre acreditar no outro e bancar o outro. Mas essa lição ainda estava por vir. Renato era assim, desaparecido nos detalhes práticos, mas presente no charme. Esquecia boletos, mas lembrava do prato favorito. Chegava tarde, mas chegava com flor. Eu aprendi a administrar as ausências dele com a eficiência com que administrava planilhas. Era o que eu sabia fazer. O carnaval daquele ano caiu numa sexta-feira. Renato tinha planos com um grupo de amigos desde dezembro, um bloco no centro, depois um after numa casa de um conhecido em Pinheiros. Ele saiu por volta das 2 da tarde de sábado, bem-humorado, com uma camisa havaiana azul e aquele sorriso de quem não tem nada escondido. Me deu um beijo rápido na bochecha. Disse que ia chegar tarde. E foi embora. Eu fiquei em casa como sempre fazia no carnaval. Não era do tipo que gostava de bloco, de multidão, de axé a 400 decibéis. Pedi comida japonesa, assisti a um documentário e dormi antes da meia-noite. Na manhã de domingo, acordei e o lado dele da cama estava vazio. Não me preocupei. Carnaval é carnaval. Mas no domingo à noite ele não tinha dado sinal de vida. Liguei. Caixa postal. Mandei mensagem. Nada. Pensei em loucura de carnaval, celular sem bateria, festa que se estendeu. Me convenci de que estava sendo dramática. Na segunda-feira de manhã, com o silêncio ainda intacto, alguma coisa em mim mudou de temperatura. Não era mais irritação, era um frio diferente. Liguei para o Marcos, amigo mais próximo de Renato. Ele atendeu num segundo toque, a voz levemente desconfortável. Yasmin, oi. Tô bem. E você? Renato está com você? Uma pausa de meio segundo. Curta demais para ser inocente. Não, a gente se separou no after. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Alguma coisa. Eu não sabia ainda o tamanho dessa palavra. Fui à delegacia na terça-feira. O atendente era um homem de meia-idade com o ar de quem já ouviu tudo e se importa com quase nada. Expliquei a situação com calma, os fatos em ordem, a timeline. Ele anotou enquanto eu falava, mas o tipo de anotação que as pessoas fazem quando precisam parecer que estão ouvindo. Adulto que desaparece no carnaval, na maioria dos casos, voltou por conta própria, ele disse. Não tem sinal de violência, não tem motivo para acreditar em crime. A gente registra, mas a senhora precisa entender que isso é muito comum essa época do ano. Comum.
Meu marido havia sumido e aquilo era comum. Voltei para casa com um boletim de ocorrência numa pasta e a sensação de ter batido a cabeça numa parede de borracha. Os dias seguintes foram estranhos. As pessoas ao meu redor reagiram de formas que eu não esperava. Minha mãe quis vir morar comigo. Minha amiga Priscila disse que ela sempre teve um pressentimento sobre Renato, o que não ajudou em absolutamente nada. Colegas de trabalho me olhavam com aquela mistura de pena e curiosidade que as pessoas têm quando algo dramático acontece na vida de alguém próximo. Eu ia ao trabalho, fazia minhas planilhas, almoçava na mesa, voltava para casa. Por dentro, eu estava vasculhando cada detalhe dos últimos meses, tentando encontrar o que tinha perdido. Foi numa quinta-feira, quase 3 semanas depois do carnaval, que chegou a mensagem. Número desconhecido, sem foto de perfil, conta criada recentemente. Ele não sumiu. Ele foi embora. 5 palavras. Eu fiquei olhando para a tela por um tempo que não sei medir. Tentei responder. A mensagem não foi entregue. O número já não existia mais, mas aquelas 5 palavras tinham mudado tudo. Porque havia uma diferença enorme entre marido desaparecido e marido que foi embora. Uma era tragédia, a outra era escolha. E escolha tem endereço. Nos meses seguintes, aprendi o que é carregar um peso que você não pode mostrar para ninguém. Não podia falar sobre a mensagem sem parecer que estava obcecada. Não podia investigar sem parecer que estava em negação. A narrativa que o mundo queria construir ao meu redor era de mulher que precisava aceitar, seguir em frente, se reerguer. Qualquer outra postura era lida como fraqueza ou loucura. Minha sogra, Dona Neuza, me ligou 2 semanas depois do desaparecimento. A voz dela era do tipo de voz que parece cuidado, mas tem camadas. Disse que estava preocupada, que Renato às vezes se perdia, que ele tinha a tendência de fugir quando a pressão aumentava. Usei essa palavra, tendência. Como se fugir da própria esposa sem dar satisfação fosse uma característica de personalidade compreensível. Fui ao aniversário da Dona Neuza em março. Não me convidaram, mas sabia da data e aparecer era a única forma de observar de perto. Cheguei com um bolo de uma confeitaria boa do Itaim, beijei a sogra no rosto, cumprimentei os cunhados. A Fernanda, cunhada mais nova, ficou desconfortável quando me viu. Não de forma óbvia, mas eu leio o desconforto bem. Ela conversou comigo por 2 minutos exatos e depois encontrou motivos para estar em outro canto da casa o tempo todo. Perto das 10 da noite, eu estava na cozinha pegando água quando ouvi a Fernanda falar baixo com o marido dela no corredor. Não precisava aparecer aqui. Ela não sabe de nada ainda. Tomara que continue assim. Coloquei o copo devagar de volta na pia. Respirei pelo nariz. Voltei para a sala com o mesmo rosto de sempre. Na hora de ir embora, agradeci a Dona Neuza com um abraço demorado. Ela me devolveu o abraço com uma intensidade que parecia quase culpa. No carro, sentada no estacionamento antes de ligar o motor, fiquei imóvel por alguns minutos. Não estava arrasada. Estava calibrando. Chegando em casa, abri o computador, não para checar e-mail, para começar a procurar de verdade. O computador que ficou para trás era um notebook que a gente usava em comum, principalmente para pesquisas de viagem e compras online. Renato tinha o próprio celular para tudo de trabalho, mas vez ou outra usava o computador de casa. Comecei pelo histórico de navegação dos últimos 6 meses. A maioria era o que eu esperava. YouTube, notícias de esporte, pesquisas de equipamento para eventos. Mas havia uma cidade que aparecia 3 vezes em buscas de datas diferentes. São Manuel, no interior de São Paulo, a quase 300 quilômetros de São Paulo. Pesquisei cada uma das datas. Eram todas fins de semana em que ele tinha dito que estava em viagem de trabalho. Depois fui para o extrato bancário da conta conjunta que a gente usava para despesas domésticas. Havia um saque em espécie de R$ 2.000 feito numa quinta-feira 3 dias antes do carnaval. Renato nunca sacava dinheiro em espécie. A gente usava cartão para tudo. R$ 2.000 em espécie, 3 dias antes de ele sumir. Depois encontrei a foto. Era num perfil do Instagram de uma pessoa que eu não conhecia, conta quase privada, mas com algumas fotos públicas. Numa delas, tirada do lado de fora de um bar, havia um carro ao fundo. Um Honda Civic prata, placa parcialmente visível. Os 3 primeiros caracteres eram os mesmos do carro de Renato. A foto tinha localização marcada, São Manuel, São Paulo.
Sentei na frente do computador às 11 da noite com aquelas 3 informações na cabeça. Uma cidade repetida, um saque incomum, um carro numa foto. Não era prova de nada ainda, mas era um mapa. Marquei a viagem para uma sexta-feira de agosto, 6 meses depois do carnaval. Fui sozinha. Não contei para a minha mãe, não contei para a Priscila. Se eu contasse, virariam ou me demoviam ou me acompanhariam, e eu precisava ir com a minha própria cabeça, no meu próprio ritmo. São Manuel fica a pouco mais de 3 horas de São Paulo pela Castelo Branco. Saí às 6 da manhã com um café na garrafa térmica e o endereço da cidade no GPS. A estrada era reta, com aqueles campos abertos do interior paulista que parecem não ter fim. Fui em silêncio, sem música, deixando os pensamentos assentarem. Quando entrei na cidade, a primeira coisa que fiz foi parar num posto de gasolina e pedir para encher o tanque. Enquanto o frentista trabalhava, mostrei a foto do Renato no celular. "O senhor já viu essa pessoa por aqui?" O homem olhou para a foto, depois olhou para mim. Tinha 40 e poucos anos, rosto queimado de sol, expressão de quem não gosta de problemas. "Não conheço não", disse, e desviou o olhar rápido demais. Fui a uma farmácia no centro. Mesma pergunta, mesma foto. A atendente era jovem, uns 20 anos, e quando viu a foto ficou com uma expressão que eu não esqueço. Não era de reconhecimento positivo. Era de alguém que sabe que está sendo colocada numa posição complicada. "Não", ela disse. "Nunca vi." Mas antes de dizer não, ela me olhou com pena. E pena significa que ela sabia de algo que eu ainda não sabia. Caminhei pelo centro pequeno da cidade. Entrei num bar que parecia mais movimentado para a hora. Pedi um suco e sentei por alguns minutos observando. Nada. Então fui ao cartório. Não sabia exatamente o que procurar. Pedi um levantamento de registros de imóvel no nome de Renato Cavalcante, com CPF, que eu conhecia de cor, depois de anos de declaração de imposto de renda conjunta. A funcionária digitou. Esperou. Virou o monitor levemente na minha direção. "Tem um registro de endereço aqui, sim. Contrato de locação registrado. Data: fevereiro do ano passado. Fevereiro. 11 meses antes do carnaval. 11 meses antes de ele sumir. Ele havia alugado um endereço naquela cidade quase 1 ano antes de desaparecer." Saí do cartório e sentei no banco de cimento da calçada do lado de fora. O sol do interior batia forte na nuca. Uma criança passou de bicicleta. Um cachorro dormia na sombra de uma árvore do outro lado da rua. Fiquei ali por 15 minutos sem conseguir me mover. Depois peguei o celular e liguei para a doutora Carla, minha advogada. "Carla, preciso que você verifique uma coisa para mim." A voz dela era sempre calma, profissional, daquele tipo de calma que custa por hora. "Pode falar." "Meu marido tem um contrato de locação registrado em cartório numa cidade do interior. Preciso saber se tem mais alguma coisa no nome dele que eu não saiba. Conta bem. Qualquer coisa." Uma pausa. "Você tem o CPF?" "Tenho." "Me manda por mensagem. Vou levantar ainda hoje." Mandei o CPF. Guardei o celular. Olhei para a rua da cidade pequena onde meu marido havia construído algo em segredo por pelo menos 1 ano enquanto eu segurava nossa vida em São Paulo. E senti, pela primeira vez em 6 meses, que o chão estava firme sob os meus pés. Não porque as coisas estivessem bem, mas porque eu finalmente sabia onde estava pisando. A doutora Carla me ligou na manhã seguinte. Fui para a chamada com o café ainda na mão, sentada na cama do hotel simples onde tinha ficado. A voz dela estava no tom que eu já reconhecia. Neutro demais significa que a notícia é pesada. "Yasmin, encontrei algumas coisas." Respirei fundo. "Pode falar." "Seu marido tem um CNPJ aberto em São Manuel desde março do ano passado, uma microempresa de organização de eventos. Ele também tem um endereço residencial registrado lá, diferente do que você me passou. E tem mais." Esperei. "Ele tem dívidas no nome dos dois, cartão de crédito que aparentemente ele usava sem o seu conhecimento, um empréstimo feito há 8 meses com garantia de bem do casal. O total está próximo de R$ 90.000. 90.000. Fechei os olhos por um segundo. "E tem uma coisa que você precisa saber antes de fazer qualquer movimento." Ela continuou. "Enquanto ele estiver desaparecido sem decisão judicial, legalmente vocês ainda são casados. Ele pode continuar contraindo dívidas que te afetam. O que eu preciso fazer? Preciso encontrá-lo
ou conseguir uma declaração de paradeiro para abrir processo de divórcio litigioso. Preferencialmente encontrá-lo, com testemunha ou prova documental de que ele está vivo e bem. Olhei pela janela do quarto. A cidade pequena começava amanhã lá fora, padaria aberta, bicicleta passando, normalidade de quem não sabe que alguém está reconstruindo o mapa da própria vida a 300 metros dali. Vou encontrá-lo, eu disse. Depois de desligar, desci para tomar café no andar de baixo. A dona do hotel, uma senhora de uns 60 anos, serviu pão de queijo quente sem que eu pedisse. A senhora está aqui a trabalho? Ela perguntou, daquele jeito de interior que é curiosidade honesta sem malícia. Estou procurando uma pessoa, respondi. Ela me olhou. Algo no meu rosto deve ter dito mais do que as palavras, porque ela sentou do outro lado do balcão e abaixou a voz. Quem a senhora procura? Mostrei a foto de Renato no celular. A dona do hotel olhou por alguns segundos. Depois suspirou. Conheço ele de vista. Aparece no bar do Gilberto aos sábados à noite com a Patrícia. Ela pausou. Pensei que era separado. Guardei o celular com cuidado. Era, eu disse. Ele só não me contou. Voltei a São Paulo naquele mesmo dia. Tinha o que precisava. Confirmação de endereço, nome da mulher e o hábito de aparecer no bar do Gilberto aos sábados. Passei a semana seguinte em silêncio total. Fui ao trabalho, fiz minhas planilhas, almocei na mesa, voltei para casa. Por fora era a Yasmin de sempre. Por dentro, eu estava organizando cada peça com o cuidado de quem monta um processo. Liguei para a autora Carla 2 vezes. Ela foi avançando na parte jurídica, juntando documentação das dívidas, mapeando os bens do casal, preparando a petição para quando eu tivesse a prova de paradeiro. Eu mandava o que ela pedia, escaneado, em ordem, com nota explicativa. Na sexta-feira antes do sábado que eu havia escolhido para voltar, a Priscila me ligou para jantar. Yasmin, você some. A gente está preocupada. Tô bem, eu disse. Você não está bem. Faz 6 meses que seu marido sumiu e você age como se fosse uma questão de logística. Pensei em explicar. Decidi não. Priscila, tem uma coisa que aprendi nesses 6 meses. O quê? Que a maioria das pessoas processa a dor chorando. Eu processo entendendo, e eu ainda não entendi tudo. Ela ficou quieta por um momento. Você me assusta às vezes. Eu sei. No sábado de manhã, coloquei uma calça jeans escura, uma blusa simples, tênis, nada chamativo. Enchi a garrafa térmica com café, botei o documento que a doutora Carla tinha preparado dentro de um envelope pardo na bolsa e peguei a Castelo Branco de volta para São Manuel. A viagem foi diferente dessa vez, mais silenciosa por dentro. Não tinha mais dúvida, não tinha mais pergunta. Tinha só o peso certo de quem sabe o que vai fazer. Cheguei na cidade perto das 6 da tarde. Fui ao mesmo hotel, paguei o quarto, tomei banho, comi alguma coisa. Esperou escurecer. Às 8h30 da noite, entrei no bar do Gilberto. O bar era daquele tipo que existe em toda a cidade do interior paulista. Mesas de madeira com toalha xadrez, televisão no canto passando futebol, cheiro de petisco frito e cerveja gelada. Luz amarela, barulho de conversa, um pagode baixo vindo de uma caixa de som no fundo. Pedi uma água na barra. Me posicionei de lado, com o bar no campo de visão. Esperei. 15 minutos. 20. 30. Então ouvi. Aquela risada, com aquela pausa específica no meio. Aquele jeito de jogar a cabeça para trás que eu tinha visto 1000 vezes em 9 anos. Virei o rosto devagar. Renato estava numa mesa do fundo, camisa polo azul, cabelo igual, aquele sorriso de quem não deve nada. Na mão, uma cerveja long neck. Do lado dele, uma mulher de uns 30 anos, cabelo comprido, rindo de alguma coisa que ele acabara de dizer. E no dedo esquerdo dele, a aliança. A mesma aliança que ele disse ter perdido num bloco de carnaval. Fiquei parada na barra por alguns segundos, sentindo o ritmo do próprio coração se ajustar. Não era nervosismo, era calibragem. Me afastei da barra e caminhei em direção à mesa do fundo. Quando Renato me viu, o sorriso desapareceu em câmera lenta. A cerveja parou no meio do caminho para a boca. Os olhos dele fizeram aquele movimento rápido de quem procura saída e não encontra. A mulher ao lado percebeu a mudança e olhou na minha direção. Boa noite, eu disse, parando na beira da mesa. A voz saiu calma, mais calma do que eu sabia que era capaz. Renato não disse nada, a garganta dele se mexeu.
A mulher franziu a testa. Você conhece ela? Ele ainda não falava. Meu nome é Yasmin, eu disse para ela, sem tirar os olhos de Renato. Sou a esposa. O silêncio que tomou conta da mesa foi do tipo que se espalha. As pessoas nas mesas ao redor foram silenciando uma por uma como ondas. O pagode continuava no fundo, alheio. A mulher se levantou devagar, a cadeira rangendo no piso. Olhou para Renato. Você é casado? Renato abriu a boca. Fechou. Era a primeira vez em 9 anos que eu via ele sem resposta rápida. Coloquei o envelope pardo sobre a mesa. Esses são os documentos que minha advogada preparou. Eu disse, ainda para Renato. Dívidas no nome do casal, contrato dessa locação aqui, CNPJ aberto sem meu conhecimento e a petição de divórcio. Você vai precisar assinar ou o processo segue sem assinatura. É a sua escolha. Ele olhou para o envelope como se fosse uma coisa viva. Yasmin, ele disse finalmente. Aquela voz, grave, familiar, que uma vez me pareceu segurança. Deixa eu explicar. Não precisa. Eu fui explicar a situação, as dívidas. Estava num momento muito... Renato. Eu o interrompi. Não com raiva. Com uma firmeza que surpreendeu até a mim mesma. Eu não vim buscar explicação. Vim entregar o envelope. Me virei para a mulher, que ainda estava de pé ao lado da cadeira. Você não sabia, eu disse. Era uma constatação, não uma acusação. Sinto muito pela sua parte nisso. Ela estava boquiaberta. Não disse nada. Olhei para Renato uma última vez. Ele parecia menor do que eu lembrava. Não fisicamente, mas de alguma forma que não sei nomear. Como se a ausência dele tivesse criado uma versão na minha memória maior do que o original. A doutora Carla vai entrar em contato. Eu disse. Boa noite. Me virei e andei em direção à saída. Não olhei para trás. Já tinha visto tudo o que precisava ver. O ar do lado de fora do bar estava fresco, daquele fresco de cidade pequena que não existe em São Paulo. Parei no estacionamento de terra batida, olhei para o céu aberto, cheio de estrelas do jeito que só aparece longe do centro urbano. Respirei fundo uma vez, e pela primeira vez em 6 meses, senti meu próprio peso de volta. Não o peso de ansiedade, de dúvida, de carregar algo sem entender o que era. O peso real de quem está com os 2 pés no chão, sabe quem é e sabe o que vem a seguir. Voltei para São Paulo no domingo de manhã. Na segunda-feira, liguei para a doutora Carla e contei cada detalhe. Ela tomou nota com aquela eficiência que eu apreciei durante todo o processo. Você tem testemunha de que ele estava lá? Ela perguntou. A dona do hotel me viu sair e entrar. A mulher que estava com ele viu meu rosto e ouviu meu nome. E o bar tem câmera na entrada. Ótimo. Uma pausa. Yasmin, você foi sozinha. Fui. E está bem? Pensei na pergunta de verdade antes de responder. Estou melhor do que estava há 6 meses. E 6 meses atrás eu estava funcionando, então isso já diz alguma coisa. Ela deu uma risada curta e discreta. Vou acionar o processo esta semana. O divórcio levou 4 meses para ser concluído. Renato assinou sem contestar, o que a doutora Carla disse ser incomum, mas não surpreendente, dado o volume de irregularidades que o processo expunha. As dívidas foram separadas, as feitas sem meu conhecimento, com documentação comprovando isso, foram atribuídas a ele. O apartamento ficou comigo. Nome na escritura era o meu, desde o começo porque eu havia dado a entrada com dinheiro da minha família, e tivemos o cuidado de documentar isso. Renato perdeu muito. Não porque eu quis que ele perdesse, mas porque o que ele havia construído era uma ilusão sustentada por mentiras, e ilusões não têm estrutura. A dona Neuza me ligou 1 semana depois do processo ser protocolado. A voz dela estava diferente. Menos camadas, mais cansaço. Yasmin, eu precisava te ligar. Dona Neuza, eu sabia de algumas coisas. Não tudo, mas algumas. Uma pausa longa. Devia ter falado com você. Fiquei quieta por um momento. Eu sei, eu disse. E um dia talvez a gente consiga conversar sobre isso direito, mas agora não estou pronta. Ela não insistiu. Disse que entendia. Desligou. Guardei o celular e continuei o que estava fazendo, reorganizando o escritório em casa, que durante anos tinha sido o espaço de trabalho de Renato. Tirei as coisas dele que ainda estavam lá, juntei numa caixa, mandei para o endereço que a doutora Carla tinha no processo. Reorganizei as prateleiras com os meus livros, que estavam empilhados em outro cômodo por falta de espaço.
A Fernanda, a cunhada, mandou uma mensagem de texto pedindo desculpas. Curta, genérica, do tipo que as pessoas mandam quando precisam aliviar a própria consciência mais do que consertar algo com a outra pessoa. Li, agradeci com uma resposta de 2 linhas e segurei o celular. Não havia raiva, só uma clareza fria e limpa de quem entende que as pessoas fazem escolhas e as escolhas têm peso. Os meses que se seguiram foram de uma tranquilidade que eu não esperava. Não era felicidade exuberante, era algo mais quieto e mais sólido. Era acordar de manhã e saber onde cada coisa estava. Era chegar em casa e encontrar o silêncio sendo só silêncio, sem aquela textura de espera que o silêncio tinha quando eu aguardava Renato aparecer. Voltei a caminhar no Ibirapuera nas manhãs de sábado, coisa que havia parado porque os sábados tinham se transformado em dias de ansiedade. Comecei a cozinhar de verdade, não para 2, mas para mim, com calma, experimentando receita nova num domingo sem compromisso. A Priscila veio jantar 1 mês depois de tudo encerrado. Ela olhou para o apartamento reorganizado para mim e ficou quieta por um tempo antes de falar. Você está diferente. Tô. Mais leve. Perdi uns 90 mil de dívida do bolso. Emagrece. Ela riu. Eu também ri. Foi a primeira risada de verdade em muito tempo. Num sábado de novembro, fui ao mercado do bairro, comprei flores para a janela da sala, voltei para casa caminhando devagar. O sol de fim de tarde batia na calçada do Itaim, daquele jeito dourado que São Paulo tem nas raras tardes sem pressa. Parei na frente do meu prédio e olhei para cima, para as janelas do apartamento que havia defendido, mantido, reorganizado, que era meu antes, que era mais meu agora. Pensei em Renato no bar de estrada, naquele momento em que o sorriso dele desapareceu ao me ver. Pensei nas noites que passei vasculhando o extrato bancário, histórico de navegação, registros de cartório. Pensei na estrada longa para São Manuel, no sol batendo na nuca do lado de fora do cartório, na água gelada que pedi na barra antes de caminhar até a mesa do fundo. Não senti raiva. Não senti saudade. Senti algo que levei um tempo para nomear. Gratidão. Não por ele ter ido embora, mas por eu ter descoberto naqueles 6 meses de silêncio e investigação o que eu era capaz de fazer quando parava de esperar que alguém voltasse e começava a caminhar na direção certa sozinha. Às vezes a pessoa que some da sua vida não está te abandonando, está te devolvendo a você mesma. E quando finalmente você se encontra, percebe que nunca precisou tanto do espaço que a ausência dela deixou. Agora me conta nos comentários. Você é do time que confronta na hora ou do time que espera e age com calma? Se curtiu a história, deixa o like e se inscreve para acompanhar as próximas. Até o próximo vídeo.